Buenas pessoal, vamos para mais um vídeo hoje. Hoje o nosso assunto é sobre análise de gases. Ele é um assunto muito importante por vários aspectos, porque o analisador de gases ele é uma ferramenta fundamental para uma instaladora de gás natural veicular. E ela é fundamental por vários motivos. Ela é fundamental porque é uma norma do Inmetro. O Inmetro exige que a instaladora tenha esse equipamento e ele aferido, né? A cada 6 meses ele precisa passar por uma aferição. Além disso, o analisador de gases ele tem a função de, a cada instalação, ele deveria ter, né, a função de a cada instalação que o instalador faz, usar o analisador para aferir se os 4 gases emitidos, os 4 gases principais, os poluentes principais emitidos pelo veículo, estão dentro das normas do CONAMA, né? Ou seja, instalei o gás, eu preciso aferir se esse carro não está emitindo muitos poluentes e, consequentemente, também se ele está bem regulado, porque a partir do momento que o carro emite os poluentes corretos, dentro dos padrões, teoricamente, pelo menos, o carro está bem regulado. O analisador de gases ele é realmente uma ferramenta fundamental para uma instaladora de gás natural veicular, além de ser um bom equipamento de diagnóstico também. Através da análise de gases, tu consegue ter um diagnóstico, às vezes, de problemas de regulagem nos motores. Então, hoje esse é nosso assunto. Análise de gases, né? O que é isso, como se faz? Buenas pessoal, vamos lá então. Estamos aqui com o nosso equipamento de análise de gases. A gente aqui na oficina, a gente tem 2 analisadores. A gente trabalha com um da Magneti Marelli Texa e a gente trabalha com um da Napro também, que é um equipamento reserva que a gente utiliza para quando o nosso equipamento principal acaba indo para as aferições, tá? A gente tem aqui o nosso carro teste, né? O nosso Corsinha. Esse Corsinha é pau para toda obra aqui. A gente utiliza ele para fazer vários testes e eu vou fazer uma análise de gases em cima desse carro para vocês terem uma noção de como é que funciona isso e o que o equipamento mede, né? Fiz uma colinha aqui para levar esse vídeo. O analisador de gases, que nem eu disse, ele anteriormente, ele é um equipamento que ele é obrigatório, né, para a instaladora e ele é um dos principais procedimentos na hora de fazer a inspeção veicular, né? Análise de gases. Então, quando o carro fica pronto na instalação e ele vai lá para a inspeção veicular, como vocês viram num vídeo anterior ali que a gente falou sobre inspeção veicular, um dos principais testes é feito a análise de gases. Então os caras lá no Inmetro, né, os inspetores vão botar um aparelho na descarga, que basicamente é uma sonda, que essa sonda vai ligada no aparelho, né, para receber os gases, e essa sonda aqui, ó, ela vai ser ligada na descarga do veículo, que vai pegar os gases emitidos, né, pelo veículo. Então ele é feito através do equipamento, que é ligado a um computador, e essa sonda aqui é conectada na descarga do veículo para fazer essa inspeção, ok? Como comentei antes, assim, para o instalador ele é fundamental, porque além de ele ser uma ferramenta, como eu disse, para diagnóstico, que oficinas mais requintadas têm esse equipamento, ele é um equipamento que o instalador obrigatoriamente ele deveria passar o veículo que foi feita a instalação na análise de gases e emitir o laudo e guardar junto com a documentação esse laudo para comprovar que esse carro saiu daqui regulado. Então esse é um dos grandes objetivos de um Inmetro, exigir que esse equipamento seja obrigatório para instalação e principalmente que esse equipamento seja aferido. É um equipamento caro, super caro. Esse equipamento ele custa, depende da marca, mas ele custa numa média aí de 15, 20 mil reais, pelo que eu observo, tá? Bons equipamentos, mais ou menos dentro disso. Eles são equipamentos que custam caro a manutenção deles se não for bem cuidado. Então tem que ter bastante cuidado aí na lida com esse equipamento e isso gera bastante controvérsia entre os instaladores. Porque muitos instaladores acham que é um custo muito alto uma instaladora ter que ter esse equipamento. De certa maneira eu concordo com isso. Eu acredito que essa inspeção que o Inmetro exige nesse analisador, esse aferimento a cada 6 meses, ele poderia ser um pouco mais protelado. Porque, por exemplo, nós que estamos aqui em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, para nós poder
aferir esse equipamento, a gente tem que levar esse equipamento lá no Inmetro, em Porto Alegre, a gente tem que marcar um horário, pagar uma taxa bem cara, que se eu não me engano é na faixa de R$700, algo do gênero, R$800 a cada 6 meses. Tem que pegar, botar o equipamento no carro, levar lá, e lá eles não vão nem meter a mão no equipamento, eles até vão meter a mão, mas quem liga o equipamento, tudo é o cara que leva, né, a pessoa da instaladora, bota lá, liga ele, tudo bonitinho e começa a rezar que dê tudo certo, porque é um equipamento muito sensível. Até a qualidade do ambiente, do ar que tem, pode contaminar a análise. Então realmente essa inspeção semestral, quando a gente leva no Inmetro, ela é que causa uma certa até apreensão, né, para o instalador. Isso gera bastante descontentamento entre os instaladores, porque é um procedimento que, além de ser caro, além de demandar um bom tempo, tu tem que ainda corre o risco de reprovar. E se reprovar, perdeu. Tu tem que mandar arrumar ele, ver o que vai fazer, levar de novo e aferir. E sem isso o instalador ele não pode estar homologado. Então é um equipamento que gera bastante controvérsia e justamente por isso eu resolvi fazer um vídeo mais específico sobre esse assunto, ok? Bom, vamos lá. Esse equipamento, ele basicamente mede 4 gases principais que saem do veículo, que são 4 gases fundamentais para a análise do instalador, do técnico, para ver se o carro está bem regulado ou não, né? Os 4 gases são HC, que é hidrocarboneto, O2, que é oxigênio, o CO, que é monóxido de carbono, e o CO2, que é dióxido de carbono. Bom, o HC, a irregularidade no HC, o excesso de hidrocarboneto na queima do veículo, pode significar que é combustível não queimado, porque o HC ele não deixa de ser materiais particulados. Então é aquele material que não foi não foi desmanchado na queima, na explosão lá dentro do motor, ele acaba sobrando na sua integralidade e saindo pela descarga. Muitas vezes ele estraga o catalisador se ele for em excesso, né? E ele vai poluir bastante o meio ambiente porque ele é material particulado, ele é cancerígeno, é um gás bem delicado mesmo. O hidrocarboneto ele deve ser o mais queimado possível dentro do motor. A gente tem o O2 também. O O2 é o oxigênio, né? O oxigênio em excesso na descarga, poderia me dizer, bah, mas o mais oxigênio melhor. Não, o oxigênio em excesso ele pode ser significado de uma mistura muito pobre. Então tem que ter cuidado. O oxigênio ele tem um limite também, mas o oxigênio em excesso ou falta, ele não vai causar uma reprovação. O que é analisado na norma é mais o hidrocarboneto, o HC e o CO. O CO, sim, ele é um grande vilão. O HC e o CO, obviamente, são os piores, né? O monóxido de carbono, em excesso, ele é um gás extremamente poluente, né? Ele é um indicador que a mistura está irregular mesmo, né? Geralmente uma mistura muito rica, muito combustível, né? Uma queima parcial, está acontecendo algum problema na queima. Então o monóxido de carbono realmente deve ser muito bem controlado, assim como o HC, como nós já conversamos aqui. E o CO2, né? O CO2 ele é interessante. Se for falar com especialistas e cientistas na parte de análise de poluentes, com pessoas que trabalham isso no nível acadêmico, é bem nítido, né, que quanto mais CO2, melhor na queima. Por quê? Sim, o CO2 é um causador do efeito estufa, né? Ele é um gás poluente, sim, mas é impossível tu não liberar CO2 numa queima. O CO2, ele tem um limite ali, ele tem uma faixa de trabalho. O ideal seria trabalhar em 12% de CO2 na queima. Isso significa que a queima está completa, mais completa. Então o CO2 não é quanto mais baixo, melhor. Geralmente se o CO2 estiver mais baixo, o HC vai estar muito alto ou o CO vai estar muito alto. Então o CO2 ele é um sinal de que a queima está correta. É meramente impossível tu ter emissão zero num motor a combustão, que ele venha a ter um combustível fóssil lá na queima, alguma coisa que ele vai ter que emitir de poluentes. E o CO2 seria aquele poluente, vamos dizer assim, na queima, que está te dando sinais, dependendo da porcentagem que ele tem, que a queima está completa, e o CO2 é essa referência. Tanto que o CO2 ele nem é controlado lá na inspeção, porque o CO2, se ele não for tiver na porcentagem dele correta, teoricamente, os outros gases, o HC e o CO, eles vão estar irregulares, eles vão estar fora das faixas
mínimas de trabalho. Esses são os 4 gases de referência. Um HC fora, ele pode significar várias coisas, como por exemplo um filtro de ar muito sujo, uma vela que não está queimando direito, né? É coisa que não foi queimada lá dentro. Um monóxido de carbono muito acima do limite pode significar várias coisas também, assim como, por exemplo, uma queima parcial por algum motivo, um excesso de combustível, um problema no catalisador, né? Tá dando muito problema em catalisadores quando os carros começam a rodar. E o analisador de gases, é importante pegar esse gancho, ele é muito importante para o catalisador, é uma ferramenta importante para prevenir problemas no catalisador, porque o catalisador ele estraga por queima irregular, ou por uma queima irregular ela pode ocasionar uma chama muito elevada na temperatura dentro do motor, e isso faz com que aquele aquecimento nessa queima transfira esse calor para a descarga e comece a danificar o catalisador. Assim como um excesso, por exemplo, de hidrocarboneto, um excesso de queima não completa, né? Uma queima não completa dentro do motor, faz com que tenha excesso de hidrocarboneto e aquilo inflame o catalisador e comece a danificar ele. O analisador de gases para o catalisador é fundamental, essa ferramenta. Aqui, que nem eu anotei aqui, ó, muita gente reclama, né, do analisador de gás, mas até anotei aqui que deveria ser obrigatório para todos os veículos essa medição, porque tem uma pegada hoje ambiental muito forte no mundo, claro, tem, mas cá entre nós, né, uma molécula que a gente respira de monóxido de carbono, ela mata várias células do nosso pulmão, né? Então, se a gente olhar para a rua, os únicos carros hoje, pelo menos aqui no nosso estado, que são medidos, esse tipo são avaliados nesse tipo de quesito, são carros a gás. Eu enxergo como um aspecto muito positivo no âmbito geral da sociedade essa análise. Ele gera controvérsias porque realmente é um equipamento mais delicado, precisa ter uma perícia. Eu já tive problemas aqui de pessoas que trabalharam comigo que no limpar o analisador de gases me queimaram ele, causando um grande prejuízo, porque eu tive que comprar outro. Tem que ter perícia, tem que ter cuidado, não pode deixar o carro que polui demais com a sonda ligada ali, olhando aqui, tem que ser uma coisa prática e rápida, porque senão contamina o equipamento, manutenção caríssima. Outra coisa que o pessoal reclama é do índice de poluentes, o quanto baixo ele é, né? Isso existe uma norma, a norma do CONAMA, e o CONAMA, só para vocês terem uma ideia, o HC, né, o hidrocarboneto para carros acima de 2006, ele é de no máximo 100 partículas por milhão, isso é pouco. É bem pouco, tá? Porém, um carro bem regulado tranquilamente chega nisso. Então, carros de 2006 em diante, eles são muito mais exigidos no quanto à sua emissão de poluentes, tá? Por exemplo, o CO, o monóxido de carbono, para carros de 2006 em diante, ele só pode ser emitido 0,3% do volume que está saindo na descarga. É quase zero. É comum a gente pegar carros que é zero, é bem baixo. Então, assim, se não tiver nesse número, por exemplo, 0,3 para carros de 2006 em diante, tem que ser verificado o que tem que fazer no veículo. Às vezes, que nem eu comentei antes, um catalisador, uma vela, uma entrada de ar falso, tudo coisas assim que fazem o motor não ter uma queima perfeita, né? Até uma taxa de compressão no motor irregular, um motor com desgaste excessivo, queima de óleo, esse tipo de coisa é fatal para não passar na análise de gases, né? Colocar a sonda no veículo aqui. A gente coloca ali daí a sondinha, ó, a sondinha, puff, o analisadorzinho e aqui tá emissões. Daí a gente consegue observar esse carro aqui como ele tá interessante, ó. Ó, o HC dele tá aqui, ó, em partícula por milhão, o limite dele é 100, né? Olha o CO2 aqui, como eu falei, que ele fica alto, ó, ele fica alto porque ele tem que ter uma porcentagem mínima ali, né? E 12 é a faixa ideal, né? A gente tem o monóxido de carbono aqui, ó, olha o monóxido de carbono, como ele tá interessante, tá? Quase zero. Então os dois gases principais do nosso Corsinha aqui, ó, não digo, estão muito bom, é um Corsinha com quase 200 mil quilômetros,
monóxido de hidrocarboneto com em torno de 20 aqui, 18, 20, e o monóxido quase zero em termos de proporção de volume, né? Então, esse é o nosso analisador de gases. A gente tem várias funções, né? A gente pode fazer ele dentro de outros, o teste oficial, a gente pode fazer o teste livre. Eu fiz um teste livre só para vocês verem, né? Então, essa é a análise de gases, tá? Isso aí, ó. Olha ali, ó. Essa é a análise de poluentes aqui. Buenas, pessoal, muito obrigado por ver esse vídeo de novo, por nos assistir novamente. A gente está muito feliz com o canal. A ideia do canal é realmente ser um canal instrutivo, mostrando o dia a dia de oficinas instaladoras de gás natural, das perguntas que nos fazem no dia a dia aqui, as curiosidades do nosso dia a dia, né? Todos os vídeos estão sendo bem pontuais em cima de assuntos que a gente entende ser relevantes. O canal está muito legal. Se inscreva nele para receber as notificações. Aguarde novidades. A CH4 Manegás é instalação, manutenção e agora é cursos GNV. Até mais, pessoal.